Nós estamos celebrando na nossa igreja o tempo do Natal. É o tempo que decorre do dia 25 de dezembro até a festa do batismo do Senhor, que é mais ou menos daqui 3 semanas, um pouco menos já. E nesse tempo, cada celebração aprofunda o mistério do Natal. O mistério do Natal vai sendo aprofundado a cada celebração. E de um modo muito especial, esses 8 dias seguidos ao Natal, isso vai até dia 1º, mais ou menos, a gente tem as chamadas oitavas de Natal. É como se fosse a festa do Natal prolongada. Então, para nós hoje, o dia é festivo como o dia do Natal. E a gente fala do Natal como se ele fosse hoje, e na liturgia é hoje, para nós o Natal. E esse Natal é apresentado sob o prisma, sob o olhar, sob o óculos, da Sagrada Família, Maria, José e o menino Jesus, que são mostrados para nós na liturgia como modelo. E esse modelo, a gente é convidado a imitá-lo. Os modelos servem para isso, para que a gente os imite. Os bons modelos, sobretudo. Os maus modelos é bom não imitar, não, dá errado. Fica pior, Bom, aqui cabe um esclarecimento antes de eu comentar para vocês o texto. Quando a gente fala de família, a gente está numa encruzilhada muito grande, assim, de muitas reflexões a respeito da família. E eu queria garantir para vocês aqui, em primeiro lugar, aquela concepção da nossa igreja, da família, como nós a compreendemos, de uma maneira, digamos assim, mais formal, tradicional, pai, mãe e filhos. Só que esse modelo, diante da realidade hoje, ele não é único. E aí é bom lembrar as palavras do Papa Francisco, que a realidade supera as ideias, ou se a gente quiser, as nossas idealizações a respeito da realidade. Então, é difícil a gente enquadrar essa palavra família dentro desse modelo único, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, que é tão plural. Então eu diria assim, olha, a família é aquele núcleo de pessoas que cuidam umas das outras mais de perto, mais proximamente, e que vivem essa experiência da vida, cuidado comum, dentro da mesma casa, ou compartilhando a vida e a existência, de uma maneira mais comum. Assim a gente abrange todas as experiências de família, que eu acho que é muito importante. E olhando para a família de Nazaré, a gente vê que também a família de Nazaré não se encaixa muito bem nesse modelo tradicional e formal, não. Maria ficou grávida, fora do casamento, Então ela já sai do esquema, Então é um negócio assim que é difícil a gente fazer esses enquadramentos assim, achando que isso tem uma correspondência exata. Não tem. É de outra coisa que a igreja está falando. É de outra coisa que o Evangelho nos propõe, essa imitação e esse modelo. E essa imitação e esse modelo tem a ver com aquilo que o Evangelho narra para a gente, e que é acessível a todos, é universal, chega a qualquer modelo de família que a gente queira defender. Não obstante essas minhas opiniões, eu quero dizer para vocês que a gente precisa, de fato, cultivar as famílias nesse modelo formal, tradicional, etc. Que ter um pai, ter uma mãe, ter filhos com pais e mães, isso é muito bom, muito verdadeiro, muito santo, muito defensável, E a gente precisa cuidar desses núcleos familiares todos, Porque eles, de fato, são lugares seguros para se gerar a vida, etc. O que a gente quiser defender, também sou inteiramente a favor. Seja como for, pessoalmente, eu não acredito que exista só um modelo. Existem outros, que a vida é mais dinâmica do que a gente pensa ou do que a gente possa conceber. Mas enfim, vamos lá. O Evangelho de hoje, então, fala dessa família de Nazaré, E é o último episódio da infância de Jesus. Ele tem 12 anos. E o Evangelho vai se silenciar até
os seus 30 e poucos anos. Eu estou falando de 30 e poucos anos porque a conta da idade de Jesus foi feita errada. Ele provavelmente nasceu 4 anos do ano zero, 4 anos antes do ano zero, então ele devia ter 37, mais ou menos, quando começa a vida pública, por aí. E a gente tem então um lapso, né? Um hiato, um silêncio entre esses 12 anos e essa vida pública. E esse ato a gente não sabe o que aconteceu. Existem os chamados evangelhos apócrifos, mas eles não são regra de fé para nós, porque eles contêm doutrinas estranhas, sobretudo gnósticas, que é uma doutrina estranha, eu não vou explicar aqui para vocês, mas não tem a ver com a nossa fé. Enfim, eles não podem ser considerados como regra de fé para a gente. Só os 4 evangelhos que a gente tem, e eles de fato silenciam. Há muitas reflexões a respeito desse silêncio, dessa ausência de narrações a respeito de Jesus nesse tempo, né? Mas também caem no mesmo lugar. A gente, né, escuta, lê, etc., como algo edificante, mas não como regra da fé. Mas tem uma reflexão que eu gosto muito e que foi lida hoje no ofício de leituras da liturgia das horas, que é a oração da igreja. Esse ofício de leituras traz uma homilia do Papa Paulo VI. Ele é da minha infância, do meu tempo. Eu não sei os mais novos, acho que eu não deve nem saber quem é Paulo VI, né? Paulo VI esteve em Nazaré. E estando em Nazaré, ele fez uma homilia dentro da celebração, certamente. E aí ele fala, foi aqui em que ele pôde aprender o que é ser um de nós. Aqui é que ele aprendeu a ser humano. Porque mesmo que seja Deus assumindo a nossa condição humana, ser humano é uma aprendizagem, não tem jeito. Então quando Deus se submete a isso, a ser um de nós, e o Natal proclama isso, ele vai também entrar no processo da aprendizagem do ser gente, do ser humano. E ele precisa então contar com o que todos nós contamos na vida, uma família. Todos nós contamos com uma família. Para aprender o quê? A ser gente boa, né? A nos relacionar, a conviver com as pessoas, aprender valores, né? Aprender a cuidar uns dos outros, ser cuidados, aprender a cozinhar, a vestir, a nos comportar, seja o que for, a gente aprende a ser gente na família. E Jesus então estava numa família de Nazaré. Faz parte do mistério da encarnação do Verbo, que a gente celebrou no dia 25, no Natal, o ser membro de uma família. Contar com isso na vida, como todos nós contamos. E aí Jesus entra nessa história também, nessa parte do pacote, né, da encarnação. Ele entra nisso, igual a nós em tudo, de menos no pecado, né? E o que ele encontra nessa família? Ele encontra nessa família aquilo que todos nós encontramos nas nossas. As coisas bonitas e as coisas não tão bonitas, né? Então, tudo faz parte. E ele viveu com isso. E ele se submeteu a isso. O Evangelho de hoje diz que ele desceu com Maria e José para Nazaré e lhes era obediente. Então, o Altíssimo, que nós cantamos no Glória, né? Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. Esse Altíssimo, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, para nós isso significa Deus mesmo. Esse Filho de Deus se fez, então, submetido, né, a um pai e a uma mãe. Olha que interessante. E ele foi ao encontro disso que a gente chama de Nazaré. E a nossa fé proclama muito isso, eu acho muito bacana, que o encontro de Jesus, por exemplo, com as águas do Rio Jordão, santificou as águas do Jordão. A gente pode aqui transpor para a família. O encontro de Jesus com uma família humana santificou as famílias. É isso. Então, cada família, a minha, a de vocês,
das pessoas que estão no Paraguai, na África, na Europa, né? Cada família é agora santificada por essa presença dele, né? Porque ele santificou uma, ele santificou todas, assim como ele santificou a água do Jordão, santificou toda a água, né? Que é vida para nós. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade que conta com essa presença santificante de Jesus. Nossas famílias são santas, verdadeiramente santas. As famílias formais, como a gente costuma dizer, pai, mãe, filhos, e as famílias, né, de outros modelos que agora, né, a sociedade suscita diante de nós e que a gente também acolhe, porque são lugares do cuidado das pessoas, do encontro, né? São lugares da convivência, são lugares então onde as pessoas continuam se dando umas às outras e aprendendo umas com as outras a viver nesse mundo, né? Se amparando, se cuidando. Também elas são santificadas pela presença do Verbo encarnado, Jesus Cristo. E aí, ele santifica a partir daquilo que as nossas famílias são, né? As nossas Nazarés. A minha Nazaré, a Nazaré de vocês, né? Jesus desce para cada situação nossa. E o que ele encontra nas nossas Nazarés? Eu disse no início, o mesmo que ele encontrou lá. Coisas bonitas, mas também coisas limitadas, difíceis, complicadas também às vezes, né? Desentendimentos, dificuldades, né? Decepções, coisas que às vezes a gente não queria que acontecessem, mas acontecem, estão lá. É porque tem vida, é porque está latejando vida. E o segredo não é achar que isso tem que se encaixar no modelo formal, idealista que a gente botou na cabeça. Não vai encaixar. Sinto muito, vocês já viveram um tempo suficiente de família para entender que não encaixa, né, a nossa vida real dentro dos nossos esquemas mentais, né? Não encaixa mesmo, né? Então, qual é a coisa? A coisa é encarnar. A coisa é fazer o que Jesus fez, assumir. Porque só pode ser transformado aquilo que foi assumido. Só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Então, nos colocar de fora é fazer o contrário do que o Filho de Deus fez. Ele se colocou de dentro. E colocar-se de dentro não é estar geograficamente dentro de uma casa com pessoas, né, que eu chamo de meus familiares. Significa nos colocar de dentro de cada vida, de cada pessoa, de cada situação, tomando parte disso, isto é, participando. Então é importante para nós olhar para Jesus como sendo esse modelo e para essa família de Nazaré como modelo. Ele acolhe, né, essa família para dizer que acolheu todas as nossas famílias. E Maria e José acolhem o menino para dizer também para nós que nós somos convidados a acolhê-lo. Reconhecer que ele está em nós. Reconhecer que ele está na nossa casa. Reconhecer que ele está na nossa vida, né? Puxa vida, mas a minha vida é tão atrapalhada, mas ele está lá, né? Minha família tem tanto problema, ele está lá, né? Mas eu sou separado, ele está com você. Meus filhos não me obedecem, ele está com vocês. Está em cada situação dessas. Nós estamos enfrentando uma situação de desentendimento muito profundo e tal. Ele está junto. Porque ele assumiu. Então, o acolher Jesus para nós é acolher também as situações que ele acolheu em Nazaré. Aquelas de 2000 anos atrás e a Nazaré de cada um de nós. Jesus acolheu. E só pode ser vivido assim, para a gente encontrar essa paz, né? Essa paz que ele veio trazer para a humanidade só pode ser achada assim. Quando a gente olhar para o outro, né, e dizer: este é carne da minha carne, osso dos meus ossos.
como Adão falou para Eva, como Abimeleque falou para os seus familiares, e como tantas outras vezes nas Escrituras a gente ouve falar, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Isso é um jargão, uma frase, uma fórmula que é repetida não só em relação a Adão e Eva, mas em relação ao povo de Israel e a todas as outras pessoas. Então, ser família é algo muito importante para nós e a gente tem muito que aprender olhando para Nazaré. E a nossa igreja, ela imita isso. Ela imita isso. A nossa igreja não começou dentro do templo. Ela ficou pelo menos 300 anos distante dessa experiência de templo que nós fazemos aqui hoje. Onde é que as famílias, ou melhor, onde é que a igreja se reunia? Nas casas de família, por 300 anos. Teve que vir Constantino para começar a abertura para o cristianismo, para depois isso entrar nas basílicas, que era a casa dos ricos, e aí se converter no que a gente entende hoje. Mas enfim, na matriz, no miolo, no fundo da nossa identidade, está essa experiência familiar. E as analogias são muitas. A gente chama Deus de Pai, Nossa Senhora é nossa mãe, nós somos irmãos uns dos outros, a gente come na mesma mesa, do mesmo alimento, né? A gente se acolhe. Aqui, nessa família, né? Nessa experiência bem nossa mesmo aqui, né? Tem lugar para todo mundo, né? Ninguém é impedido de chegar, né? A gente procura manter essa abertura uns para os outros, permitindo que todos se sintam aqui de fato irmãos. E se há dificuldades nesse sentido, a gente tem que construir juntos a superação disso, né? Nós estamos aqui para imitar o que acontece nas nossas casas, onde a gente pode confiar uns nos outros, onde a gente pode se entregar uns aos outros, né? Guardadas as devidas proporções, né? Eu ia falar uma expressão latina, mutatis mutandis, mas guardadas as devidas proporções, a gente tenta reproduzir aqui essa experiência que vocês vivem em casa, né? Com seus irmãos e irmãs, maridos e esposas, né? A gente tenta reproduzir isso aqui, né? E é muito bom ouvir, né, como padre, quando as pessoas dizem assim: padre, aqui é a minha segunda família. Eu escuto muito isso de vocês. Muita gente se manifesta assim, como um lugar que faz parte da própria vida agora, onde cada um, né, se sente parte, membro, etc. E a gente construiu isso, né? Deus nos dá a graça para a gente construir essa experiência. Não se trata para nós, de jeito nenhum, de preceito. Eu vou lá para comer a minha hóstia da semana. Não é isso. Não pode ser. Se alguém está à procura disso, procura outra igreja, por favor. Aqui a gente busca ser família, comunidade de irmãos e de irmãs, com todas as ambiguidades e dificuldades que a gente encontra nas nossas casas também. Faz parte. E é necessário abraçar para transformar. Então, queridas irmãs e irmãos, a imitação que se propõe aqui para nós, né, ultrapassa até esse discurso dos modelos, né? Ultrapassa. Aqui já é uma outra coisa, né, que se inspira lá naquilo que a gente vive em casa, mas uma coisa nova, bonita nasce aqui entre nós. Agora imagina se a humanidade imitasse isso também, né? Se a gente se condoesse de dor e de sofrimento quando a gente visse um irmão nosso passando necessidade. Imagina se, ao fazer guerra, um povo se lembrasse que o outro é irmão. E que a gente não pode chegar a esse nível de conflito com um irmão, derramando o sangue de um irmão. Imagina, né, se numa sociedade tão dividida como está a nossa ultimamente, a gente quisesse de novo, né, recuperar a capacidade do diálogo, da escuta, que é tão importante hoje para nós todos.
Então, esse modelo é inspirador, a família, ele é um modelo inspirador para a igreja, mas também para a sociedade, para o mundo, não é? Para a gente construir uma possibilidade nova, porque o que a família faz é isso, cuidar da vida, cuidar das pessoas, né? Fabricar um novo jeito de ser nesse mundo, possibilitar relações novas, né? Irmanadas, para que a gente possa então sair desse caos onde a humanidade se instalou. Então, que essa festa da Sagrada Família seja uma inspiração para nós, e que cada um de nós se sinta acolhido por Jesus, como ele acolheu a família de Nazaré, e que cada um de nós acolha ele na casa, na sua casa, na sua vida, como a família de Nazaré o acolheu. Amém.